difícil se autodescrever, assim, né? Eu acho que eu permeio por momentos nos quais eu gosto da pessoa que eu estou me construindo e desconstruindo a pessoa que eu era. Mas em outros momentos eu olho tanto que eu ainda preciso melhorar e aí eu penso, será que vai dar nessa vida, assim? Mas eu acho que acima de tudo é uma pessoa que não se rotula. Eu comecei a nadar em 1990 por uma questão de segurança aqui nessa piscina, porque Vanderleia tinha perdido um filho dela afogado e eu lembro que minha mãe ficou muito chocada com aquilo. E eu já tinha alguma noção, né, que eu comecei com 3 anos, já tinha ido para a piscina, para o mar. Mas mãe queria que eu tivesse algum tipo de autonomia, então foi por isso. Mas num primeiro momento, assim, sempre foi um ambiente no qual eu sempre me senti muito bem, muito plena, muito segura. Eu lembro, foi nessa piscina de 25 daqui, era um festivalzinho que tinha que tipo atravessar a piscina e a professora botou na mão assim pra eu pular e eu falei que eu não ia, e eu finquei o pé e falei que eu não ia, porque eu achava idiota a ideia de ter que atravessar a piscina porque ela tava mandando, assim, tipo, eu falava, qual o sentido disso? Aí a minha prima chegou e falou assim, Ju, se você atravessar a piscina, você ganha um saco daqueles amendoim coloridos, sabe? Aí eu fui. Essa foi minha primeira competição, assim, aparição, né, tipo um festival, não chegava a ser uma competição de fato. Porque desde muito cedo não é querendo ser arrogante, assim, eu tinha uma facilidade porque o professor mandava fazer, eu conseguia assimilar e fazer aquilo com mais facilidade do que os meus coleguinhas de turma. Eu não sabia que aquilo era talento, mas eu sabia que aquilo significava alguma coisa. A gente tem que se adultizar cedo, né? Isso é uma coisa que você nem escolhe. Quando você percebe, você já está bem adulto em relação à vitória, à derrota, à rotina. Tipo assim, com 12 anos até os 18, 3 vezes na semana eu tenho que acordar 4h30 para cair na água às 5, para sair de 6h20 tomar café no carro para ir para a escola. O meu tempo de estudar para a prova eu sabia que não era o mesmo dos meus colegas. Então assim, naturalmente eu entendi que a minha vida seria diferente, que eu iria abdicar de um lado para poder ganhar de outro. Isso foi uma coisa natural para mim. Foram poucos momentos em que isso foi um choque, né? Desde muito cedo sempre foi essa coisa de desenvolver a melhor versão de si mesma, né? Eu repito muito isso agora, mas eu vejo que eu sempre fui assim, né? Eu nunca fui muito apegada ao vencer ou à medalha, mas eu sempre fui muito apegada em saber o quanto que eu tinha feito na competição anterior e querer melhorar nessa, sabe? Sempre fui muito Caxias em relação ao treino, de tudo que tem que ser feito muito correto, né? Que por um lado é muito bom, né? É o perfil natural do atleta de alto rendimento, mas por outro lado você se boicota muito porque você não aceita as suas falhas que são humanas, né? Então nunca foi sobre ganhar dos outros, assim, apesar de ter um sabor muito bom, você vencer o outro. Essa arquibancada aqui sempre tem a minha família inteira, minha mãe, meu pai, meus irmãos, periquito, papagaio, minha tia. E podia ser o campeonato que fosse, um campeonato, um festival ou um campeonato norte-nordeste, a família estava inteira em peso. Então começou a ser... As competições não eram ambientes de pressão, eram de convivência familiar, era de brincadeira. Minha relação com o meu núcleo familiar é muito próxima, assim, né? A minha família Buscapé, que eu digo, é totalmente maluca, né? Tem o meu irmão que é engenheiro e é meio comum, assim. Minha mãe é médica, o meu irmão mais novo é um arquiteto LGBT, e aí vem eu que sou atleta que também meio que fura a bolha. Os meus pais são separados, mas sei lá, as duas mulheres se dão super bem, sabe? É uma mistura muito massa. E tem alguns vídeos meus falando pequenininha, eu quero ir para a Olimpíada. Eu tenho o sonho de ir para as Olimpíadas. Mas era uma coisa que eu falava porque eu escutava, eu não me via realmente ali. Eu acho que quando eu ganhei o primeiro brasileiro absoluto em 2002, que foi o primeiro campeonato brasileiro absoluto que eu fui, a minha primeira participação, eu ganhei 2 provas. Aí ali eu falei assim, eu realmente posso chegar. Eu era a primeira categoria de base, de competição nacional, assim, cheguei pela primeira vez, era até para eu ter ido antes, já teria condições de estar disputando medalha, mas Nikita foi muito inteligente nisso também, de falar, tipo assim, tudo tem a sua hora, eu preciso que você viva um pouco ainda mais essa natação de categoria, porque quando ficar sério, vai realmente ficar sério. E quando eu cheguei lá que eu ganhei as 2 provas, eu virei a chave, sabe? Eu queria ir para a seleção absoluta, eu queria ir para o Pan-Americano, queria ser medalhista pan-americana. Aí eu classifiquei para os Jogos Olímpicos, aí eu passei a querer ser finalista olímpica. Ele sabia que ia dar o clique,
né? De tipo, eu sou a melhor do Brasil e não quero mais perder isso, eu quero mais, né? Então ele soube esperar o momento certo e ainda assim foi muito precoce, né? Eu acho que na história não tem nenhuma outra menina que tenha sido campeã dos 14 anos, assim. Eu me tornei namoradinha do Brasil muito cedo e uma pessoa pública muito cedo e você começa a ganhar dinheiro muito cedo. Então, assim, eu digo, tinha tudo para dar errado e quase deu, né? Mas quase deu errado por uma outra situação. Mas foi muito apoio familiar, assim, foi muita estrutura. Acho que o pior momento da minha carreira foi a temporada de 2006. Porque eu comecei a terapia em 2005, né? Comecei esse enfrentamento do meu passado que eu tinha retraído e comecei a verbalizar e me reconhecer enquanto vítima de abuso em 2005, mas só passei a levar isso a sério e ver o quanto isso seria crucial para eu continuar vivendo em 2006. E era muito visceral, porque é um mergulho muito intenso que você tem que fazer no seu passado. E fica tudo muito à flor da pele. E eu saía da terapia e eu tinha que vir treinar, porque eu tinha patrocinador, eu estava na seleção. E eu falava assim, velho, a última coisa que eu quero é vir para uma piscina, né? E era muito ruim, porque era minha mãe me impulsionando e falando, você precisa ir. E eu com raiva dela, mas eu sabia que ela estava fazendo certo, mas dava muita raiva, porque eu queria só me trancar no meu quarto. E no ano de 2006 eu não consegui terminar uma semana de treino, assim. Toda semana tinha alguma coisa, era uma crise de pânico, eu saía da água, ou eu me trancava no quarto e falava que eu não ia sair. Teve uma vez que eu peguei um monte de remédio e tomei, sabe, porque eu queria, não sei se eu queria me matar ou se eu queria fugir da dor, então foi um ano muito, muito crítico, assim. Briguei com minha mãe, saí de casa, fui morar sozinha, então bebia muito, pegava o carro, então assim, foi uma confusão, e aí eu competia muito mal e a imprensa falava que eu era uma fracassada e eu tinha muita raiva daquilo porque eles não sabiam o que eu estava passando. Então, sabe uma coisa confusa em que você tá com... Porque assim, a gente só machuca quando a gente tá muito machucado, né? Então eu na minha dor eu acabei machucando muita gente, assim, foi um ano muito complicado. Foi um processo, assim, eu voltei dos jogos de 2004 como quinta do mundo, melhor resultado de uma mulher, cheguei aqui, andei em carro de bombeiro, eu era parada na rua e reconhecida e aquilo começou a me assustar um pouco. Só que até aquele momento eu me drogava de natação o tempo inteiro, sabe? Sempre tive uns lances que faziam com que eu lembrasse que tinha acontecido alguma coisa muito grave comigo, mas eu nunca quis dar a devida importância para aquilo. Só que chega um momento que não tem como, né? Não tem como fugir. E essa coisa de ter crise de pânico, com depressão e com ansiedade, e começar a questionar algumas coisas, eu fui para terapia, né? E aí, dentro da terapia, eu verbalizei isso. O terapeuta foi muito inteligente, entendeu que tinha alguma coisa muito grave comigo. E dentro desse processo, eu fui lembrando de novo, porque eu não lembrava de alguns episódios. E ele foi a primeira pessoa com que eu verbalizei. Relembrei que eu pensava que tinha sido apenas uma única vez, lembrei que tinha sido várias, na piscina, no banheiro do Náutico, na casa dele. E aí você começa a verbalizar, você começa a vomitar e se libertar, assim. Você vai ampliando esse ciclo, né? Tinha sido só pro terapeuta, foi pro terapeuta, pra minha mãe, pro meu ex-marido, pra minha família. Aí eu trouxe pro meu técnico, aí eu trouxe pra galera que treinava comigo, no Pan-Americano de 2007, numa reunião, assim. Porque é um processo, você não melhora do dia pra noite, você melhora, piora, enfim. Era uma reunião antes do Pan-Americano de 2007. Aí um técnico sem saber o que eu ia falar, ele falou assim, Joana, você teve um resultado incrível na natação, depois você passou a piorar, a gente te via muito triste, e aí agora a gente tá te vendo feliz de novo, conta pra gente o que foi que houve e tal. E aí eu contei, todo mundo ficou em silêncio, assim, todo mundo ficou, tipo, eu não esperava que fosse isso, achei que fosse, sei lá, adolescência, pressão, o que fosse, né? Ninguém tinha ideia da gravidade do que tinha acontecido comigo. Então foi processual, eu estava dando a entrevista e a Marta fez a mesma pergunta, né? De tipo, se tinha acontecido alguma coisa, que eu realmente tinha tido uma queda muito grande e agora ela estava me vendo feliz de novo, eu contei, mas eu não calculei aonde isso poderia chegar, eu não sabia que o crime já estava prescrito, que eu poderia ser processada por ele, eu não pensei nisso, eu só queria contar, aconteceu isso comigo, eu tô me libertando, sabe? Só que hoje eu falo para muitas pessoas assim que querem trazer isso a público, eu vi a sua história, eu quero falar, eu digo, você tem que ponderar muita coisa, porque é muita porrada,
sabe? Tipo, tem pessoas que estão na seleção comigo, que treinavam comigo e que eu sei que pelas costas falam, acho que ela tá mentindo, acho que não foi bem assim não, sabe? As pessoas não têm empatia, né? E outras pessoas que falam assim, por que tá falando disso agora? Eu digo, se você não sabe, se você não passou por isso, se não tá na tua pele a lembrança, a coisa de se sentir suja, sabe? Você não tem direito de falar, né? E eu tenho essa consciência hoje, mas eu não tinha, sabe? E foi muito cruel, foi um período muito cruel. Apesar de ter tido muito abraço, muito consolo, um projeto de lei que leva o meu nome, uma ONG, foram 10 anos, né? Então é muita porrada que você leva. Hoje eu sou muito combativa, eu tô com a carcaça já dura, então eu bato e eu tô de frente ali tomando porrada pelas pessoas que estão passando pelo que eu passei quando eu trouxe à tona, sabe? Trata-se de um problema cultural e assim, na minha família nunca tinha tido nenhum tipo de conversa sobre nudez, sobre toque. Então na hora que eu tô dentro de uma piscina, encostada nessa escada, que era nessa escada do Náutico, ele vem nadando e bota a mão dentro do meu maiô, uma pessoa que há 1 ano e meio era a pessoa mais importante pra mim, mais até do que o meu pai, eu não sabia o que era. Eu fiquei, isso dói, isso é incômodo, isso é vergonhoso, mas o que é isso? Então, eu não tinha como verbalizar uma coisa que eu não sabia o que era, né? E esse silenciamento, que é o normal dentro da nossa sociedade, é o que perpetua esses crimes. E eu recebo relatos todos os dias de mulheres e homens, sabe, que passaram por isso e que tem gente que tá tipo assim, Joana, vou me matar, eu não aguento mais, eu dou o meu número e a gente troca ideia, sabe, porque tá acontecendo real. As pessoas estão sofrendo as consequências disso real. Tem crianças que passaram por isso na infância e que nunca tiveram esse ciclo rompido e que se tornam abusadores, porque não se conversa sobre isso. Não se combate violência com mais violência, tem que bater na tecla da educação sexual, sim, tem que ir para a escola pública e para a escola privada falar com crianças sobre isso, sim, isso não é incentivar a sexualidade, é profilaxia, sabe? E por mais pancada que eu receba, eu vou continuar fazendo, porque eu sei o bem que esse trabalho tem. Na época da mídia, o que me incomodou foi, e aí eu fui entender, né, que quando a gente é vítima de abuso, vítima de estupro, a gente que é vítima tem que provar que passou por isso. Então, não está em mim a prova física, a prova está na minha memória, está na minha história, está nas minhas consequências, está no depoimento de outras 2 vítimas que ele também fez e de outras pessoas que eu tenho depoimento em cartório, sabe? Era isso. Outra coisa que me dilacerou foi eu ingenuamente achar que ele ia admitir o que ele fez, porque ele me processou por calúnia. O processo acabou nesse ano. Ele perdeu todas as instâncias, né? Mas foram 10 anos desse homem sem admitir, né? E aí eu fico pensando, a esposa dele realmente acredita que ele é inocente e a família? Isso às vezes me faz dar uma pirada. E por eu tocar num tema muito delicado, né? Esse ano eu fui vítima de fake news por conta do filho de Bolsonaro. Ele pegou um tweet meu, tirou de contexto e botou lá: militante do PSOL defende pedófilo, diz que pedofilia é uma doença. E aí começa aquela histeria, e aí eu recebi mensagem: não te estupro porque você não merece, era pro seu técnico ter te matado com 9 anos, se eu te encontro na rua eu passo a sua cara no cimento. É desse nível para baixo, assim, né? E acionei a justiça, lógico, mas eu fico pensando, putz, 10 anos depois eu ainda mereço passar por isso? Acho que quando eu voltei a nadar em 2014, que eu voltei escondido, que eu não queria que a imprensa soubesse para não colocar expectativa, e todo mundo daqui, a equipe inteira, eu falei: galera, não quero que fale, mas eu vou terminar, e todo mundo segurou, que eu tinha muito medo disso vazar, e não vazou, eu achei isso massa. E aí cheguei para competir de novo brasileiro, e eu tava numa felicidade, que eu parecia uma principiante, sabe? Eu tinha ressignificado. Todo mundo falou: velho, você tá uma sorridente, assim. Então acho que esse momento, assim, de ter me apaixonado de novo pelo processo, porque você perde, né? Começa muito cedo, começa a repetir a mesma coisa, você perde. Eu acho que esse reencontro, assim, foi um dos melhores momentos. Eu chamei do Pan-Americano de 2015, porque foi a vez que eu melhorei o meu tempo nessa prova depois de 11 anos. Eu fiquei 11 anos sem melhorar o tempo nessa prova. E praticamente ninguém mais acreditava, né? Fisiologicamente também não fazia sentido, porque eu estava mais velha para uma prova que é muito
desgastante, mas eu precisava bater esse tempo que eu tinha feito com 17. Era uma coisa que significava pra mim, assim, eu não tava nem aí o que isso significava a nível mundial. Com 17 anos eu paguei o meu primeiro carro à vista. Né? Comprei o meu primeiro apartamento com 22 anos. E depois, por uma postura de enfrentamento do sistema, eu perdi tudo, mas eu não me arrependo de nada. Porque me tornou a pessoa que eu sou hoje, sabe? De entender que existe um sistema por trás do esporte, que eu não sucumbi a ele. Eu ter um apartamento que era do salário que eu ganhava da CBDA, que roubou milhões, assim. Por mais que fosse um direito meu, adquirido, de alguma maneira eu estava dentro daquele sistema, sabe? Então eu prefiro muito mais ser a pessoa que foi combativa e uma pessoa importante para esses caras terem saído de lá depois de 30 anos, do que a facilidade financeira que isso poderia ter me dado. Assim. Eu me filiei ao PSOL em 2017, tem pouco tempo. E aí também tem a confusão de achar que eu iria me candidatar a alguma coisa. Nunca, não quero. Eu quis me filiar ao PSOL muito mais porque a base do partido é composta por pessoas que eu acho que podem me ensinar muita coisa. As políticas públicas voltadas para o esporte, em termos federais, e aí eu estou falando do governo Lula e Dilma, me agraciaram muito, mas não tiveram um efeito abundante para a sociedade, né? Foi apenas para aquele nicho de atletas de alto rendimento. O Bolsa Atleta, ele é um programa fadado ao fracasso, né? Michel Temer na semana passada cortou quase meio bilhão do dinheiro do Ministério do Esporte para o próximo ano, e ele não cortou do que é repassado para os atletas, ele cortou de estrutura. Sabe? E quando a gente está diante de uma crise política, o corte principal é no esporte, né? Então, da esfera federal, não dá para você pensar muita coisa. Eu acho que a gente vai ter uma evasão muito grande, porque a gente não trabalhou essa ideia do legado esportivo. Olhando a política pública de esporte da cidade do Recife, eu estudando sobre isso, eu vi que é muito legal porque é voltado para políticas sociais. A gente está bem cercado, principalmente diante de um cenário de crise política, quando está todo mundo cortando, a gente de alguma maneira está crescendo. Só que eu acho que o problema é que são as mesmas pessoas que estão gerindo as federações há muitos anos e elas não têm essa visão de que mudamos e que a gente tem que mudar. Em 2014, a gente criou uma ONG, que chama Projeto Infância Livre, que éramos um grupo de pessoas que a gente queria fazer alguma coisa, a gente não sabia o quê. Falando, vamos criar essa ONG, vamos dar suporte para crianças, tipo, vai chegar a criança que denunciou, a gente vai dar suporte jurídico, psicológico e tal, achando que ia chover menino, e não veio praticamente ninguém. Por quê? Porque não se denuncia. Aí eu pensei, não, e se a gente for para esse viés da educação sexual, eu ir para os lugares para falar sobre, né? Eu ser essa voz que quebra esse silêncio. E, por outro lado, eu queria alguma coisa relacionada à natação também. E aí, em BH, a gente criou esse projeto que a gente atende 80 crianças da rede pública com aula de natação. São crianças de 8 a 12 anos, mas é a ideia de democratizar a modalidade, trazer eles para essa realidade, para eles terem condições de cair em uma piscina. Mas aí eu engravidei, né? E na hora que o positivo veio, eu olhei pro meu marido e falei, agora, né? E na hora que você se torna, a mulher se torna mãe na hora que ela vê aquele resultado, aqueles dois tracinhos ali. Ali eu já via o meu filho, eu sabia que era um menino, a minha casa, o que eu ia fazer, eu projetei toda a minha vida naquele momento. Pela primeira vez na minha vida eu não pensei no e se, né? E com 8 semanas eu perdi. E depois eu comecei a refletir que naquele resultado positivo, eu percebi como que a minha relação com a infância é forte. Com a das crianças que eu cuido do meu projeto, com as palestras que eu dou, com a desse filho, porque eu sou mãe. E eu gosto de fazer o que faz o meu coração bater mais forte. Então ali eu percebi que o meu coração batia mais forte pela infância, tendo meu filho no meu colo ou não, do que pela ideia de Tóquio, né? E aí eu vi que a natação não era mais a prioridade da minha vida, a competição não era mais a prioridade da minha vida. Quem é vítima de abuso, você tem os gatilhos o tempo inteiro. Qualquer situação pode me levar de volta para lá e aí eu fico na cama mesmo, literalmente, não quero fazer nada, enfim. No meu aborto foi assim, né? Uma coisa não tinha nada a ver com a outra, mas era uma experiência do feminino de novo e de se sentir impotente, né? Então fiquei na cama muitos dias chorando, sem querer sair, sem ter coragem de fazer nada. Só que eu não queria permitir que a experiência que esse técnico causou em mim fosse maior
do que todas as lembranças que eu tive nesse esporte, nesse lugar que me faz que eu me sinta tão plena. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas que estão passando por isso é de rever grandeza, sabe? Tipo, quando eu tô num processo de depressão, eu penso comigo mesma, eu falo, Joana, às vezes a sua grandeza é subir no bloco e ser quinta do mundo. A sua grandeza hoje é levantar e tomar um banho. E você tem que se parabenizar igualmente pelas duas coisas. Eu tenho muita vontade, como eu disse, de trabalhar nessa parte de esporte social, que é uma coisa que eu já faço com o meu projeto, mas eu queria isso numa escala maior. Eu tenho vontade de ser mãe, agora não mais apenas pelas vias biológicas, né? Mas eu estou tentando ter paciência, porque esse processo de transição de carreira de atleta, ele é muito delicado.